Salve, salve galera, beleza? Mais um Duas Saídas começando e hoje vamos falar sobre o Final Four da Basketball Champions League Américas. Já é sexta e sábado, mas como resolvemos abrir o Duas Saídas na quinta, não deu pra gente falar da BSLA com muita antecedência, então vai na sexta-feira de manhã mesmo que estamos lançando esse vídeo. E se você não entende muito do que estamos falando, não manja da dinâmica das competições de basquete masculino, a Basketball Champions League Américas, ou BCLA, a sigla como eu vou chamar daqui pra frente, é o principal torneio de clubes de toda a América, com exceção obviamente da NBA, né? É o principal torneio internacional de clubes que reúne equipes de toda a América Latina e do Canadá também nessa temporada, que se enfrentaram ao longo dos últimos meses até chegar nessa fase final com apenas 4 times disputando o título. Eu não vou ficar falando de como foi essa fase de grupos e quartas de final até agora, porque não faz sentido recuperar esse tempo perdido de quando o canal nem existia. Vamos daqui pra frente. Para efeitos de comparação e numa comparação bem tosca mesmo, a BCLA seria o equivalente à Libertadores da América para o basquete, né, se formos comparar com o futebol. Mas é uma comparação que fica apenas no sentido de ser o principal torneio da América naquela modalidade. Na verdade tem outra também, até pensando aqui. Os brasileiros estão dominando. Equipes brasileiras foram campeãs das últimas edições da Basketball Champions League Américas, das últimas BCLAs, e nesse ano é quase um Final Four de NBB, porque temos 3 times brasileiros e apenas um argentino intruso. E bom, eu disse que eu não ia ficar voltando nas fases anteriores da Champions e eu não vou realmente analisar nada tecnicamente do que rolou dentro da quadra, mas sim passar rapidamente no regulamento aqui. Foram grupos de 3 equipes cada, classificavam 2 para a fase seguinte, já de quartas de final. Essas quartas de final foram disputadas em séries eliminatórias melhor de 3, até chegarmos agora no Final Four. Só que diferente de tudo que aconteceu até então, quando não houve uma sede única, né, todos os times mandaram os seus jogos nos seus ginásios, de acordo com a fase em que eles disputavam, agora no Final Four teremos tudo no mesmo lugar, na mesma sede, e essa sede escolhida foi a cidade de Franca, o ginásio do Pedrocão, o templo do basquete brasileiro, a casa do basquete brasileiro. E diferente das outras fases, que contavam com turno e retorno na fase de grupos, e também com o melhor de 3 nas quartas de final, agora é jogo único. Então, semifinais na sexta-feira, venceu, vai para a final, perdeu, vai para a disputa do terceiro lugar, não tem uma segunda chance agora no Final Four. Bom, e vamos às chaves. De um lado temos o confronto brasileiro entre Flamengo e 1-2-3 Minas, até a camisa do Minas está aqui atrás, e do outro lado da chave tem o SESI Franca, que é o dono da casa, contra o Quimsa, a equipe argentina que é a intrusa nessa reta final brasileira, é quem pode estragar os planos dos times que jogam aqui pelo Brasil. E bom, vamos começar então com o jogo que abre esse Final Four, o primeiro jogo da sexta-feira, que é o confronto brasileiro entre o Flamengo e o 1-2-3 Minas. Já há algumas temporadas, principalmente depois que o Minas voltou a ter orçamentos relevantes dentro do cenário nacional, o confronto entre Minas e Flamengo é sempre recheado de muita expectativa, sempre envolvendo 2 grandes elencos, e a gente sempre espera uma disputa bem equilibrada, jogos muito emocionantes. Mas na prática o que a gente vê é um domínio do Flamengo, que vence a maioria dos jogos contra o Minas, mesmo depois ali dessa equiparação de forças que as duas equipes tiveram. Mas nessa temporada estamos falando do confronto do segundo com o terceiro colocado do NBB, né? Dá para utilizarmos o NBB como base para analisar esse confronto, porque é o torneio que os dois times disputam, é o campeonato que ambos participam. E eles estão em níveis bem parecidos, em que pese que o Flamengo tenha vencido os 2 jogos contra o Minas nessa temporada, foram sim 2 jogos bem equilibrados, principalmente o segundo, que terminou ele com diferença de uma posse só, foi decidido nos finalmente, ao contrário do que aconteceu em boa parte das últimas temporadas, em que até alguns placares mais elásticos foram vistos nesse duelo. Dessa vez parece estar um pouco mais equilibrado. O Flamengo remodelou bem o estilo do seu time em relação ao ano passado, quando possuía jogadores que precisavam da bola na mão por mais tempo e mais liberdade para tomarem as decisões em quadra que os beneficiassem. Jogadores mais individualistas, com maior volume, que não casava muito com o restante do elenco, nem com o que pensa, na verdade, o técnico Gustavo Di Conte. E aí, para esse ano, o time pegou ali um trio de argentinos, mais diversos outros atletas aqui do basquete nacional. No meio da temporada pegou também o armador Ricardo Fischer, que estava no Brasília, e é um Flamengo que
está em segundo lugar do NBB, consegue ser superior a boa parte dos seus adversários, mas não consegue ter aquele domínio, claro, que víamos mesmo contra rivais do mesmo nível. A diferença do Flamengo para outros times que ficam na parte de cima da tabela não é grande quando existe, tá? Diferente do que nos acostumamos a ver o Flamengo ali até alguns anos atrás. E o Minas ele se encaixa nesse sentido, tem alguns atletas que já vêm, um núcleo que já vem jogando junto há um bom tempo, também aposta na manutenção do seu treinador, o Léo Costa está lá já há um bom tempo. E também não vou ficar falando aqui especificamente de cada jogador, confronto de posições, mas sim de estilos de jogo. O Flamengo tradicionalmente já, os times do Gustavo de Conte, na verdade, tradicionalmente prezam muito por um volume muito grande de arremessos de 3 pontos. No caso do Flamengo, nessa temporada, é praticamente 50-50, metade dos chutes para 2, metade dos chutes do perímetro, e o Minas não. O Minas é um time que privilegia muito atacar mais próximo às cestas, bolas mais fáceis, e com isso, chutar de 3 apenas em situações muito favoráveis em que a probabilidade de acertar aquele arremesso de mais longe, ela é maior. Ele aposta um pouco mais nesse sentido, nesse jogo um pouco mais interior. Além disso, são dois times que não têm um ritmo muito alto de posses pelas características de seus jogadores e também escolhas dos técnicos. O pace, o número de posses dos dois times está entre os mais baixos do Brasil, do Flamengo principalmente, é o segundo mais baixo do Brasil no NBB. Então a gente pode ver um jogo ali com os times privilegiando um pouco mais a posse de bola, a escolha do melhor arremesso, da melhor jogada, ao invés de optar pelo volume. Então, no final das contas, tudo vai passar por quem vai ter esse domínio do ritmo do jogo, de quem vai conseguir forçar o adversário a fazer os arremessos mais indesejados para conseguir sair com a vitória. E um fato que joga um molho ainda mais legal nesse confronto é que se o Minas é um time que prefere arremessar muito mais próximo à cesta do que longe, do outro lado a defesa do Flamengo é que menos cede arremessos de 2 pontos para os seus adversários, é que garante a menor porcentagem para os times que o enfrentam. Então vai ser um confronto de especialidades. O Minas manda bem jogando próximo à cesta e o Flamengo defende bem justamente nesse local próximo à cesta. Vai ser, então, essa dinâmica vai ser muito interessante. O Flamengo ele geralmente consegue manter esses bons números dos arremessos de 2 pontos adversários, forçando arremessos para 2, mas não colados à cesta, arremessos de média distância, que tem uma porcentagem de acerto ali um pouco menor. E o Minas, por outro lado, tem atletas que são muito bons atacando a cesta, como Alexei, Shaq Johnson. Os pivôs também conseguem fazer isso muito bem. Você tem ali os outros americanos, né, o Hamilton e o Ewing também. Então vai ser muito interessante a gente conseguir ver como o ataque mineiro vai tentar fazer o que é a sua especialidade contra a especialidade adversária, né, que é a defesa ali nos chutes de 2 pontos. O Flamengo, para essa fase, ele contratou um reforço pontual, o Andrés Ibargüen, pivô colombiano, de 2 metros, que é um cara que ofensivamente ele joga bem mais perto da cesta, ele não chuta de 3 pontos, vai ser até legal notar como o Gustavinho vai entrosar esse cara, vai colocar esse jogador no sistema de jogo, sendo que ele não chuta muito para 3 pontos. Por outro lado, isso permite com que ele jogue com uma minutagem maior ao lado do Hitzheimer, né, que faz muito bem o trabalho de pick and pop, que é fazer a parede pro armador e ficar ali no perímetro esperando um passe para arremessar. E vai ser uma dinâmica bem legal a ver como que, mesmo com pouco tempo de treino, pouco tempo de preparação junto com o elenco, esse reforço pontual vai impactar nessa disputa desse Final Four. É um jogo bem equilibrado, eu acho que o Flamengo ele é levemente favorito, geralmente nesse confronto, né, das características dos dois times, o Flamengo tem se saído um pouco melhor contra o Minas, mas a fase do Flamengo, por mais que tenha vencido ali vários dos seus últimos jogos, tirando o anterior contra o SESI Franca pelo NBB, não é das mais regulares, digamos assim, e como é um jogo único, pode abrir uma brecha bem interessante para o Minas aprontar, considerando também que essa partida será em ginásio neutro, mas a tendência, até pela rivalidade criada nos últimos anos, é que a torcida que compareça ao Pedrocão para assistir esse jogo de abertura fique ao lado do Minas. Mas ainda assim é uma partida muito, muito aberta. E falando agora do outro jogo que fecha o primeiro dia de Final Four com os donos da casa, o SESI Franca, vocês viram ali que a camisa até mudou.
SESI Franca contra Quimsa. Bom, o SESI Franca, desde da temporada passada, da 21-22, é o melhor time na América Latina. É uma equipe praticamente imparável numa série mais longa. Conseguiu se reforçar principalmente no mercado interno, pegando as principais peças que atuavam no Brasil, com alguns poucos reforços de fora, no ano Scala, no outro Smith Jr., e junto disso, desenvolver ali jovens de muito potencial nessa temporada, principalmente Reinan, Márcio. Então é uma equipe ali com Jorginho, Lucas Mariano, Lucas Dias, Jonathan, David Jackson. É um time muito, muito forte. É um time que faz com que a defesa adversária sempre fique numa situação de cobertor curtíssimo. É impossível você cobrir todas as opções ofensivas que o SESI Franca te apresenta. Do outro lado da quadra, o SESI Franca também consegue defender muito bem, principalmente com Jorginho e Jonathan Luz, mas também com uma melhora substancial na defesa que os dois Lucas, o Lucas Dias e o Lucas Mariano, tiveram recentemente, principalmente o Lucas Dias. É um time muito complicado de se enfrentar, é um time muito complicado de se superar durante os 40 minutos de uma partida, que detém o atual recorde de vitórias consecutivas do basquete brasileiro. Para você que não está tão por dentro assim, na última semana o SESI Franca bateu o recorde de 43 vitórias consecutivas no basquete brasileiro. 43 vitórias, 43 jogos que o SESI Franca simplesmente não perde. Não perde, é um time realmente muito completo, muito complicado de se parar. E nesse meio tempo jogou desfalcado, teve jogos aí que privilegiou a minutagem dos atletas que geralmente saem do banco, jogou de todas as maneiras, contra time forte, time fraco, e mesmo assim passou por todo mundo. Eu vou fazer um vídeo sobre o SESI Franca daqui uns dias, não consegui fazer ainda por causa justamente da Champions, e eu vou detalhar, esmiuçar um pouco mais esse SESI Franca, mas é relativamente seguro dizer que é praticamente impossível que alguma equipe brasileira consiga vencer o SESI Franca no NBB, porque os playoffs do NBB que o Franca vai disputar são todos em série melhor de 5 a partir das quartas de final, e ganhar 3 jogos de Franca hoje é um cenário que realmente parece praticamente impossível, a menos que alguma tragédia aconteça com o time ou numa circunstância muito inesperada de superação do adversário. Mas na Basketball Champions League Américas a situação é diferente porque é jogo único. E jogo único você abre um leque de opções, um leque de imprevisibilidade que uma série de melhor de 3, melhor de 5 acaba tirando um pouco da disputa. E o Quimsa é um grande time, é um dos melhores times da Argentina. No momento está em segundo lugar na Liga Argentina, mas tem um elenco muito forte que conta, por exemplo, com Brandon Robinson, que já foi MVP da Basketball Champions League América, conta com Eric Anderson, que é o atual MVP da Liga Argentina, conta ali com Barali, Cosolito, a Fabián Ramírez, são muitos jogadores de muito sucesso e muita relevância no cenário latino-americano e que realmente podem ali fazer frente à Franca num jogo único, sem ser numa série, pode sim atrapalhar. É um time que, diferente do Franca, que apesar de ter peças, talentos individuais muito bons, mas consegue jogar um basquete surpreendentemente coletivo, até pelos nomes que tem, o Quimsa não. Ele já é um daqueles times que tem, principalmente ali no Brandon Robinson, aquele cara que tem um volume um pouco mais concentrado dentro do seu jogo, dentro do seu elenco, do seu quinteto, que parte mais para cima, que opta por mais jogadas individuais e que tenta, na maioria das vezes, vencer os seus jogos mais na base da força bruta mesmo, na base do meu elenco é melhor que o seu, meus jogadores são melhores que os seus e não há nada que você possa fazer para combater isso. Mas o SESI Franca tem o que fazer para combater isso, porque tem jogadores tão bons quanto, se não melhores, tá? Então, realmente vai ser um jogo muito, muito legal. É um jogo, eu acho que até com menos nuances de evolução da história do confronto, pois não são dois times que se enfrentam no dia a dia. Então vai ser ainda mais um jogo de momento, tá? Uma vez que se tratam de dois grandes elencos, vai ser um jogo de momento. O Pedrocão com certeza vai estar lotado no apoio para o SESI Franca, que é sim favorito e leva, é claro, a torcida aqui do Duas Saídas. Do outro lado da outra série não tem torcida, e depois numa hipotética e tomara final brasileira também não tem torcida, só nesse jogo aí do Quimsa contra o Franca. É realmente uma partida em que tudo pode acontecer, porque se o Franca está numa fase esplendorosa, uma das melhores certamente da história do basquete brasileiro, o Quimsa pode não estar vivendo um apogeu tão alto assim, mas também vem de um bom momento, vem de uma sequência de muitas vitórias nos seus últimos jogos e pode querer estragar essa festa, querer ser um intruso, tanto
especificamente do SESI Franca, por ser a sede dessa etapa da Champions, quanto também dos brasileiros, uma vez que eles dominam esse Final Four. Bom, e comenta aqui embaixo também o que você acha que vai acontecer nessa reta final, qual você acha que vai ser a final, quem você acha que vai ser o campeão, MVP, se você concorda, se você discorda dessa análise. Eu encurtei um pouquinho o SESI Franca contra o Quimsa porque a minha bateria está prestes a acabar e eu tive que correr um pouquinho até para dar tempo de gravar esse restinho de vídeo. Mas é isso, conto com a sua inscrição aqui no canal também, não esqueça de seguir o Duas Saídas nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok. Abrimos o projeto recentemente, estamos crescendo justamente nessa época de playoffs e por isso seu engajamento é muito importante. Vamos ver o que vai acontecer, com certeza terá um vídeo aqui após o Final Four, fazendo um balanço do que foram esses últimos 4 jogos, analisando também o que aconteceu em quadra, né, as 2 semifinais, a final e também a disputa do 3º lugar. E isso vai acontecer ali por volta da segunda, da terça-feira, vocês já podem ficar de olho. Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Falou!